Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender a orar corretamente, para que coisas como essa que eu vou mostrar aqui neste vídeo não repitam e não aconteçam com você. Lembrando, claro, que eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada. Do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Nasci pelado, vou morrer pelado e sem nada, assim como você. Mas enquanto na terra, como um irmão de batalha, como um soldado fiel e temente ao Senhor, eu venho aqui repassar a você a minha experiência, tá? Mas peço também para que você ajude a divulgar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para suas famílias, para os seus amigos. Verifique se você está inscrito no canal, ative as notificações, deixe o seu like, isso é extremamente importante para ajudar a divulgar esse projeto, tá bom? Eu vou mostrar no vídeo para vocês e aí vocês mesmos vão tirar a conclusão e eu vou falar por trás, o que está por trás disso e por que isso aqui aconteceu, tá bom? Só para você poder entender um pouco mais aqui, ó. Vamos rodar o vídeo, ó. 7 anos pedindo para Deus cristão me curar da depressão. Uma depressão severa, onde cheguei a pesar 40 quilos. Então a mulher, ela vem pedindo a Deus 7 anos, né, há mais de 7 anos para curar a depressão, e ela não é curada, né? Então ela vai lá, mostra o videozinho dela, e depois me curando magicamente, olha só, me curando magicamente, depois de tomar um banho de boldo, que uma preta velha me indicou, e nunca mais me senti só, depois que conheci um tal de Seu Zé, né? Então, olha que coisa interessante, né? Ela, né, ficou orando para Deus durante 7 anos, não teve a sua depressão curada, aí de repente foi lá numa macumba e conseguiu resolver o seu problema, né? Parabéns para ela, que bom que ela tenha resolvido o problema dela, tá? Só não posso dizer que vai ter um final feliz. Primeira coisa importante, eu vou ensinar vocês a orarem corretamente, porque o que eu mais vejo nas igrejas, olha, eu não sou pastor para ficar apontando o dedo na cara de ninguém, mas o que eu mais vejo nas igrejas, se você puder ler um livro chamado A Conjuração Anticristã, é o que? As igrejas venderam os seus valores. As igrejas não mais praticam o evangelho, porque se as igrejas praticassem o verdadeiro evangelho, as igrejas estariam vazias. Porque você não... Primeira coisa, o dízimo foi abolido. Segunda coisa, eclésia, igreja, sair para fora. Né? Você pode pegar aí, por exemplo, Atos 7. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E você começa a destrinchar Mateus 13, Mateus 17. A ninguém vos chamei de rabi, nem que nos dias de hoje é mestre, nem guia, que é pastor, nem de padre, que em italiano é pai. Um só é vosso Deus, a saber, Cristo. Então, se você começar a estudar a Bíblia a fundo, as igrejas estariam vazias, porque o mundo é promíscuo, o mundo é pecaminoso, e as pessoas não suportam a verdade. Logo, as igrejas estariam vazias. E aí, o que está acontecendo hoje em dia? Para deixar as igrejas cheias, eles pregam sobre teologia da prosperidade, pregam bênçãos, pregam que você vai ter um grande ministério na sua vida. Eles só pregam tudo aquilo que Deus não mandou pregar. Tudo aquilo que Deus falou que será prestigiado, será recompensado aquele que enfrentar o mundo. Então o cristão, ele precisa colocar na cabeça dele que a terra não é um lugar, não é um paraíso. Primeira coisa, nós não estamos no jardim do Éden, então não espere boas coisas vindo da terra. O maior problema que eu vejo é que as igrejas, elas anulam completamente os problemas sociais, os problemas financeiros do mundo. Ah não, você vai ficar rico, se você vier para a minha igreja, você vai ter dons, você vai ser liberto, e nada disso é real. Deus não é garoto de recados. Não é porque um pastor, um padre, né, ou de repente o pai dessa garota falou que ela vai ser curada, que de fato ela vai. Deus não tem obrigação nenhuma com a sua vida. Eu preciso que você entenda isso. Deus não é garoto de recado,
Deus não tem obrigação nenhuma com a sua vida. Quem tem obrigação com Deus é você. Quem tem obrigação com Deus é você. Porque a sua expectativa de vida é 70 anos. Se chegar nos seus 80, 90, tudo bem. Se chegar nos 150 anos, maravilha. Mas você não é eterno. Você não é eterno. Então, um dia, quer você queira ou não, você vai morrer. Todos nós estamos debaixo do jugo da morte. Então, praticamente, você não é Deus que tem que se curvar aos seus desejos, mas é os seus desejos, é você que tem que se curvar a Deus. Porque quem vai estar com você na caminhada do outro lado é o Criador. Então, coloca na sua cabeça isso. Deus não é garoto de recados. Então, não é porque um pastor, um padre falou que você vai ser curada de uma depressão que você vai ser curado. Tá bom? Colocou isso na cabeça? Entendeu que Deus não é um garoto de recado? Tá. Qual é o posicionamento de Deus sobre a sua vida? Onde que Deus se encaixa? Onde é que o Criador dos céus e da terra se encaixa? Será que ele esqueceu da humanidade? Será que ele esqueceu de você? Será que ele simplesmente não se importa com a sua vida? Não, ele se importa com a sua vida. Agora coloca na sua cabeça, o que que Jesus Cristo disse? Ele é o quê? O bom pastor. É isso. O que que o bom pastor faz? O bom pastor, ele educa as ovelhas. Ele não pega a ovelha, coloca comida na boca da ovelha e deixa a ovelha totalmente dependente dele. Não, o bom pastor, ele vai instruindo a ovelha, sempre ao bom caminho, sempre para tomar a direção correta. Então, assim é um bom pai. O bom pai ensina a pescar e não entrega o peixe. Já o mau pai, já o ladrão, ele sempre vai querer dar algum tipo de benefício. Por exemplo, as pessoas que sequestram crianças, elas vêm com doce, elas são muito empáticas, muito amigáveis, para fazer, né, aquele grande estrago. Assim também é o ladrão, que não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, praticamente, o bom pastor, ele vai instigando, ó, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Então, Deus está numa posição de pai, só que é uma posição que vai fazer com que você vença os obstáculos do mundo. A Terra é um grande laboratório onde você é treinado. Na Bíblia mesmo diz que Deus vai pegar os justos, aqueles que anseiam pela salvação, e vai moldá-los como se molda uma pedra preciosa. Então você é uma pedra que não tem valor, e ele, aos poucos, ele vai cortando as coisas a fim de que você se torne um diamante notório. Então é assim que Deus trabalha. Ele não vai te entregar as coisas. Agora, o demônio, o diabo, ele é muito astuto, porque ele vai te entregar as coisas. Ele vai tornar você dependente dele. Por exemplo, muitas pessoas fazem pacto, encruzilhadas, muitas pessoas fazem acordos com as trevas, o demônio vai lá e entrega dinheiro. Eu conheci um cara pessoalmente que estava precisando de 200 mil reais, ele foi fazer um pacto no cemitério, não vou falar com quem, porque não convém, fez um pacto, quando ele chegou na casa dele tinha uma maleta com 200 mil reais. Só que aí o filho morreu, esposa faleceu, bateu o carro, o cara perdeu parte da coordenação motora. Então, essa é a diferença de Deus. Quando você pede uma coisa para Deus, Deus vai intervir por você, seja de forma imediata, seja a longo prazo. Deus vai intervir por você. Só que a maneira que Deus trabalha não é como você quer, é como Ele deseja. Lembra que a vontade de Deus ela está acima da sua própria vontade. Então, hoje em dia, nós temos um bando de jovens que oram para Deus, pedindo a Deus dinheiro, e depois de 5 minutos estão reclamando que Deus não fez dinheiro cair do céu. É o que nós estamos vivenciando. Ah, mas no caso dessa menina, ela está há 7 anos orando a Deus para poder tirar a sua depressão. Será mesmo que Deus não interviu na vida dela? Será mesmo que Deus não avisou para ela que as companhias que ela está junto estão prejudicando ela? Será que Deus não avisou para ela que as consequências das péssimas escolhas que ela vem fazendo estão fazendo isso com ela? Será que Deus realmente abandonou ela ou Deus foi dando indícios? Ó, você quer curar o seu problema? Começa com isso, faça isso, dando intuições. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa ignorou todas as intuições. Ignorou tudo. Por exemplo,
O pai, ele vai pegar o filho, vai colocar na bicicleta, ok? A bicicleta tem rodinhas e fala assim, ó, é assim que dirige, tá? Você vai dirigir e você vai conseguir sair daqui para o ponto B, do ponto A para o ponto B, dirigindo a sua bicicletinha. Conforme você vai ganhando confiança, eu vou retirando as coisas para você poder se manter. A proposta é que você aprenda a andar de bicicleta. Esse é o bom pastor, esse é o Deus. Aí vem um diabo e fala o seguinte, não, meu irmão, você não precisa de bicicleta. Vem no colinho aqui do diabo, do capiroto, eu vou te segurar e vou te levar para o ponto B. Fica tranquilo. Só que aí você não aprendeu a chegar ao ponto B. Você não aprendeu a lidar com o dinheiro. Você não aprendeu a curar a depressão. Alguma coisa fez isso para você. E aí, quando você precisar voltar para o ponto A ou ir para o ponto C, você não sabe. Porque quem fez você chegar até ali te carregou no colo. Então, se você tem um filho mimado, que você fica entregando dinheiro, que você faz todas as vontades dele, que você simplesmente fica nessa infraestrutura, o que vai acontecer é que ele vai se tornar uma péssima pessoa. Mar bom nunca fez bom marinheiro. Então Deus está instruindo. Quando você pede a Deus para curar a sua depressão, não vai vir um anjo do céu tocando uma corneta, falando com você, botando as mãos de poder mágico e vai curar a sua depressão. Não é assim. Né? Ele vai mostrar para você que tem algo errado na sua vida. Provavelmente uma má alimentação. Provavelmente você não está tomando sol o suficiente. Você não está se desempenhando o suficiente. E você tem que ir melhorando, a fim, né, através da intuição do Criador, para você fazer a coisa acontecer. Todas as minhas orações foram atendidas. Não existe nenhuma oração ao qual eu não orei e que não aconteceu. Né? Não existe. Todas as orações que eu fiz foram atendidas. Agora, não é como eu quero. Não é no meu tempo. É como Deus quer e no tempo dele. Então, por exemplo, se eu pedir para Deus R$1 milhão, Deus, eu quero ter R$1 milhão. Será que se eu tiver R$1 milhão agora, o que eu vou fazer? Eu vou gastar com truco, prostituta e jogatina. Aí o Criador fala, se eu colocar R$1 milhão na mão desse louco, em uma semana ele está no CTI. Então não é assim, você quer R$1 milhão? Eu como bom pastor, eu vou instruí-lo. Faz o seguinte, vai lá, estuda, corre atrás, vê o valor do dinheiro, começa a constituir uma família, vê a importância de ter uma casa própria. Aí você vai usar o seu dinheiro com sabedoria. Então Deus ele coloca o pé no freio em certas coisas. Essa é a diferença. Então a juventude de hoje em dia ora para Deus, eu quero uma namorada bela, eu quero curar tal coisa. E reclama que não teve a sua oração atendida. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Então o conselho que eu dou para cada um de vocês, e eu acho que isso aqui é extremamente importante, Deus atende todas as orações. Não existe nenhuma oração que Deus não atenda. Mas desde que você se comprometa com Deus. Não adianta você orar para Deus, pedir uma coisa, 5 minutos depois, você está estudando sobre magia negra. Não dá, meu irmão. Não dá. Ou você está com as trevas, ou você está com a luz. Não dá para misturar os dois. Não se misturam. Agora, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Como que Deus atende as orações? Como é que o Criador atendeu as minhas orações? Primeira coisa é o seguinte, o mais importante. Quando você compra uma casa, você compra de boca em boca ou você assina um contrato? Você assina um contrato. Quando você compra um carro zero, você compra de boca em boca ou você assina um contrato? Você assina um contrato. Por quê? Porque a sua palavra não vale nada. A palavra de Deus vale tudo, mas a sua palavra não vale nada. Então, para ter garantia que de fato você comprou, você vai fazer um contrato, você vai assinar e muitas vezes autenticar em cartório, para ter a garantia testemunhal que você está se comprometendo com aquele imóvel. Então é assim, é um contrato. E aí o que acontece? Se você quer fazer parte da vida de Deus, não é da boca para fora. A sua palavra não tem valor algum. Né? A sua opinião não tem valor algum. Você é um cara pecador, assim como eu sou. Então, se você quer fazer parte do Criador, quer estar junto a essa família, quer que Jesus Cristo entre na sua vida, não é da boca para fora. Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já blasfemou. Eu tenho certeza
que em algum momento da sua vida você orou para Deus, Deus não te respondeu, você falou que Deus não existe, você encheu o saco de Deus? Então não é da boca para fora. Na verdade, ainda bem que Deus não leva em consideração as burrices da nossa vida, né? Aquilo que a gente fala. Muitas vezes tampa o ouvido para permitir que a gente seja absolvido em certas coisas. Então, se você quer estar presente com Deus, primeira coisa, faça um contrato. Faça um contrato. Por que o diabo ele faz um contrato? Primeira coisa que o diabo faz, ele faz um pacto. Pacto é um contrato. Por que o diabo ele pede a sua alma num contrato? Porque ele sabe da importância de um contrato. Então, você tem que fazer um contrato com Deus. O diabo ele entende muito bem isso. Ele aplica isso nas próprias seitas dele. Então, quando você faz um contrato, olha, eu, tal pessoa, né, aceito Jesus Cristo como meu Salvador, aquele que morreu no madeiro, na cruz, e em 3 dias ressuscitou, aquele que vem para julgar o mundo, para salvar os eleitos, e eu entrego o meu corpo, alma e espírito para o Criador. Esse é o meu Senhor, é para esse que eu quero viver a minha vida. Né? Ah, mas Humberto, eu prefiro não fazer contrato com ninguém, eu prefiro não fazer aliança com ninguém. Bom, se você for imortal, se você estiver acima do tempo, do espaço, se você realmente tem livre-arbítrio, não faça contrato com ninguém. Agora, se você um dia vai morrer, se você não tem a capacidade de enfrentar o mundo, se você simplesmente sabe que não dá para bater de frente, faça aliança com aquele que é certo. Aí você faz um contrato com o Criador, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Fez um contrato? Ele é muito mais forte do que a sua boca pecaminosa, que dali sai pecado. Fez um contrato? Beleza, né? Você olha que coisa interessante. Você já escreveu alguma frase falando mal de Deus? Você já escreveu, eu odeio Deus? Né? Não, você já falou pela boca, mas se escreveu, você nunca escreveu. Raramente alguém escreveu sobre isso. Então faz um contrato. Fez um contrato, fez uma aliança com Deus. A partir daquele momento, a coisa começa a mudar. Deus começa a trabalhar na sua vida. Não é no seu tempo, no tempo de Deus. Aí você vai orar ao Criador, executando exatamente os ensinamentos de Timóteo. O que Timóteo dizia? Se a sua fé for uma fé fraca, se a sua oração for uma oração perturbadora, e você não acreditar em Deus, você orar a Deus pedindo uma coisa, mas não acreditar que Ele é capaz disso, a sua oração é como ondas do mar, que se levantam e se põem e não vão a lugar algum. Então a sua oração não vai ser atendida, você tem que ter fé na sua oração. Orou ao Criador? Acredite naquela oração. Por exemplo, você vê os apóstolos que eram presos, muitas vezes demoravam anos para ter a sua oração atendida. Então, entenda como Deus trabalha. Deus, ele quer que você, ponto número 1, ele quer que você saia vitorioso da terra. O principal objetivo de Deus sobre a sua vida é garantir que você saia vitorioso da terra. Que você não perca a sua alma para o diabo ou para o inferno, para o pecado. Então, o primeiro ponto é esse. Ele vai analisar a situação para garantir que você saia vitorioso. É isso que ele vai batalhar para que você saia vitorioso. Se colocar R$1 milhão na sua mão e você começar a gastar com truco e prostituta, ele não vai te dar esse dinheiro. Né? Mas aí, muitas vezes, você vai pegar esse dinheiro com outro ser e você vai fazer exatamente aquilo que Deus não queria que você fizesse. Então, ele vai trabalhar em cima disso. E aí, como é que você faz para você ter dinheiro? Você pede a Deus sabedoria para você poder, né, usar o seu dinheiro com responsabilidade. Você pede, antes de pedir dinheiro, peça sabedoria. Antes de pedir a Deus para curar a sua depressão, peça sabedoria para entender o porquê você está depressivo. A pergunta tem que ser feita da maneira correta. Se você quer resposta para os seus problemas, pergunte corretamente. O porquê eu estou deprimido? Por que isso está acontecendo comigo? Onde que está o problema? Não é para você curar. Eu estou curado. Não, se tem alguma coisa que provocou a depressão, você tem que saber o que é para você resolver. Então as pessoas não sabem se comunicar direito. Por exemplo, quer dinheiro, peça sabedoria antes. Quer curar uma depressão? Pergunte a Deus o que está causando a sua depressão. Então as pessoas elas ficam nessa. Eu orei para Deus 7 anos e minha oração não foi atendida. E eu não estou aqui difamando ninguém, nem nada. Aí eu orei lá, pedi pro Zé Pilintra, não sei, alguma coisa, ele curou minha depressão. É aquilo que eu falei, ele vai resolver o seu problema
né? Só que vai ser remediável, né? Ele não é uma cura, é remediável. E aí você, evidentemente, vai virar refém do diabo. Vai virar refém do diabo. Vai ter que ficar voltando no diabo toda hora, voltando no diabo toda hora. Acredite se quiser, essa é a realidade. Agora, a partir do momento que você fala, pô, onde é que está meu problema? Ah, esse é meu problema, né? Eu não tomo sol. Esse é meu problema, né? Eu não tomo sol. Ah, esse é meu problema. Eu não faço ingestão de alimentos aos quais produzem o hormônio da felicidade. Ah, esse é meu problema. Eu fico o dia inteiro militando na internet, falando besteira, ao invés de querer trabalhar, ao invés de querer estudar. Ah, esse é meu problema, né? Eu fico vendo novela, toda aquela programação mental MK Ultra na minha cabeça me tornando depressiva, né? Ah, esse é meu problema. Então, é muito melhor você identificar e resolver do que você resolver, nem sabe como que resolveu e foi remediado. Então, existe uma diferença. Eu não estou aqui para defender Deus. Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa ser justificável. Eu estou aqui ensinando para a galera que deposita confiança em mim que Deus não age dessa forma. Deus não age dessa forma. Você pode ter a sua oração atendida de imediato. Tá perdido, tá passando por um perrengue, né? Tem que resolver naquele momento, ora para aquele momento. Agora, tem certas coisas que vão demandar tempo. Tá? Lembre-se, por exemplo, eu pedi a Deus que eu tivesse uma alta condição financeira. Agora, eu pedi para Deus, quando eu tinha meus 15 anos, que eu ficasse rico. Pô, eu quero dinheiro. Na minha época não tinha Evoque Prata. Na minha época era carro totalmente diferente. Era Honda Civic. Era Fusion. E aí, era mais Honda Civic. Então, imagina com 15 anos pedindo a Deus para ter um Honda Civic para simplesmente ficar pegando a mulherada, meu irmão. E aí, o que você acha que aconteceu? A minha oração não foi atendida. Pedi a Deus, eu quero dinheiro, quero muito dinheiro. E aí, por que não foi atendida? Eu não tinha capacidade de interpretar as coisas. O foco principal é garantir a minha vitória sobre a terra. A garantir que eu não seja condenado. E aí, a partir do momento que você vai tendo entendimento, você fala, pô, eu quero dinheiro, mas agora também eu não quero fazer besteira. Então a coisa começa a mudar. Mantenha um relacionamento com Deus saudável, que você vai entender que você vai resolver os seus problemas. Tá bom? Não é porque o diabo ele pegou você, levou do ponto A para o ponto B, que você resolveu o seu problema. Agora, quando você tiver outro problema, você vai tentar resolver ele como? Chamando o diabo novamente. E assim as pessoas que dependem das trevas, tá? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.